Olá pessoal, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje trago uma reflexão interessante. Será que as religiões tradicionais estariam dando espaço ou dariam espaço para novas práticas de espiritualidade ou novas religiões que nós podemos chamar de religiões do futuro? Por quê? Seriam religiões que colocariam de lado essas questões dogmáticas, doutrinas esquisitas, né, que são cheias de esquisitices, que envolve um único Salvador, que envolve um profeta que traz revelação, que traz ideias de culpa, que mais prejudica as pessoas do que ajuda, né? Será que as religiões tradicionais, com todos os seus séculos de história e tradição, não estariam dando vazão para essas novas práticas espirituais? Muitas pessoas estão abandonando essas religiões tradicionais. Falo aqui de catolicismo, de movimentos protestantes, desse meio evangélico que nós estamos vendo aí, que é completamente diferente, né, das ideias pregadas pelo seu principal líder, seu principal profeta, né, Jesus Cristo, vamos dizer assim. Então, será que as pessoas não estariam pulando, né, em busca de uma religião fora dessa ideia de culpabilidade, de castigo eterno, de um Deus que vigia tudo e todos, e estariam buscando uma religião mais fundada na racionalidade, na ética e numa experiência individual? Eu trago essa reflexão nesse vídeo. Se você gostar, assiste, dá um like e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos discutir esse assunto muito interessante, um que se refere à possibilidade, ou conjecturar, melhor dizendo, de como seriam as religiões num futuro mais próximo, vamos dizer assim. Estamos conjecturando apenas aqui. Falo isso por causa da evolução da sociedade, do acesso à informação, as mudanças no que se refere às necessidades espirituais das pessoas. E isso acaba tornando a nossa conjectura aqui, o nosso pensamento, perfeitamente plausível, né, no que se refere ao surgimento, né, e ao estabelecimento, melhor dizendo, né, o florescimento aí de formas de religiosidade ou espiritualidade no futuro que sejam aí desprovidas de dogmas, desprovidas da centralidade de um único Salvador ou de um profeta que traz revelações do além para as pessoas aqui na Terra. Talvez essa religião ou essas religiões do futuro, ou elas já estão aí, o foco delas é justamente se deslocar, talvez, para a experiência pessoal, ou seja, embasada na razão, na ética e na construção aí de uma comunidade de prática espiritual, em vez de uma comunidade em que supervaloriza dogmas, né, em que supervaloriza uma entidade como salvadora e por aí vai. Então, esses movimentos, né, espirituais novos que surgem aí apontam justamente nessa direção e cabe nós filosoficamente refletirmos sobre essas questões. Como certas formas, vamos dizer assim, de espiritualidade secular, certas formas de humanismo religioso e comunidades ali, né, focadas em práticas como, por exemplo, yoga, né, que muitas vezes essas práticas se desvinculam de suas origens religiosas tradicionais, porque o foco não é mais ficar enjaulado dentro de doutrinas, dentro de dogmas sem sentido nenhuma, sem razão nenhuma, que mais promovem divisão, que mais promovem sofrimento do que, vamos dizer assim, um certo alívio espiritual para as pessoas. Então, talvez, no futuro, a qualidade das religiões talvez seriam essas. Poderíamos dizer de religiões iluminadas, né, que seriam capazes de promover a harmonia de fato e a unidade entre as pessoas, longe das religiões tradicionais. E aí, podemos pensar que essas religiões, né, elas não acreditariam mais que as escrituras são infalíveis, os esforços educacionais e religiosos seriam para melhorar a humanidade,
O objetivo, o foco, não é a ideia de adorar um Deus, de adorar um Salvador, de adorar um profeta, de esperar uma revelação ou de esperar um milagre, mas sim o objetivo, o foco dessas religiões no futuro, ou né, essas novas religiões, o foco seria desenvolver a maturidade individual nas pessoas. Despertar as faculdades superiores de percepção da realidade das pessoas. Essa talvez seria o grande objetivo, o grande foco das religiões. As religiões não seriam mais dogmáticas e nem mais apelariam para a violência, para a discriminação, para a excomunhão das pessoas, para essa ideia de pecado, de punição eterna, de um Deus que é vingativo, que é muitas vezes ensinado por essas religiões dogmáticas. Porque a palavra dogma, né, se nós formos levar aqui um pouco a definição dela, ela significa mais ou menos um princípio que é formulado por uma autoridade como uma verdade incontestável. Jesus Cristo foi dogmático quando ele disse em um dos evangelhos, narrado por um dos evangelhos, que ninguém chegaria ao céu ou seria salvo a não ser por ele, porque ele é o caminho, não existe outro caminho. Isso é completamente dogmático e absurdo uma pessoa falar isso, que só ele conduz, né, aos céus, a Deus, a uma intimidade com Deus. Então, só para nós termos uma noção histórica dessa questão, no século III, por exemplo, os cristãos discutiam, por exemplo, se Jesus era Deus. Era um embate danado nesse período, tanto é que existia um teólogo chamado Arius, que ele dizia, né, em suas teses, que Jesus não era Deus. E aí existia o seu oponente, que era o chamado Atanásio, que já afirmava que Jesus era sim Deus. Em seus escritos teológicos fazia toda uma tese, toda uma argumentação que provava que Jesus era Deus, enquanto Arius fazia toda uma tese, toda uma argumentação que provava que Jesus não era Deus. Então esse embate durou praticamente meio século de discussão. Olha só quanto desperdício de tempo em discutir algo que não traz e não trouxe nenhum benefício para a sociedade, para as pessoas. Só gerava confusão, controvérsias, intrigas e por aí vai. Foi tanta intriga que o imperador Constantino, nesse período, ordenou os bispos um concílio para votar a questão sobre se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus. Olha só o estado de loucura desses tipos de crença. E aí, a opinião vencedora foi a opinião de Atanásio, né, dizendo, né, que se tornou um dogma depois, dizendo que Jesus era sim Deus, venceu Atanásio. E às vezes a gente se pergunta, mas se tivesse vencido Arius, que dizia em sua tese, em sua argumentação, que Jesus não era Deus, talvez o Cristo, o mundo cristão de hoje, teria um Cristo que é humano, e não um Cristo que é Deus, que é igual a Deus. Olha a mudança que seria se a tese de Arius tivesse sido aceita pelo concílio dos bispos para votar essa questão. Se a tese de Arius tivesse sido aceita, Jesus seria humano. Talvez essa ideia fosse muito melhor do que a ideia de Jesus igual a Deus. Acho que seria muito menos prepotente, né, você dizer que você é Deus e Deus é você, vamos dizer assim. Então, o melhor que uma religião saudável, gente, pode fazer é convencer os seus simpatizantes, né, de seus ensinamentos, sem ameaças de castigos, sem temer questões de ser chamado um dia de herege, ser chamado um dia de pecador, ou ser acusado
de uma pessoa que vai, né, ser condenada, né, por Deus no inferno e vai arder ali para a vida eterna. A religião saudável, ela vai convencer as pessoas a não acreditarem nesses ensinamentos que trazem ameaças, que trazem castigos, que faz a pessoa ficar com medo de uma determinada divindade e por aí vai. Talvez para alguns possa parecer estranho, principalmente para nós brasileiros. Para muitos brasileiros que estão imersos nessa cultura cristã que veio da Europa, que veio dos europeus. Mas se nós formos ver outras práticas religiosas, outras grandes religiões, como por exemplo o budismo e o hinduísmo, que são práticas que não fazem esse tipo de ensinamento, de ameaça, de castigo, e sim jogam a responsabilidade para o próprio ser humano. Ele é o responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelos seus erros e deve consertá-los aqui nessa terra e pronto, acabou. E aí faz nós pensarmos que a ênfase principal dessas religiões, como o hinduísmo, taoísmo, a ênfase principal é naquilo que é correto para uma determinada sociedade. Os julgamentos, né, de religiões fora dessas doutrinas, fora desses dogmas perniciosos que machucam as pessoas, que causam problemas psicológicos na cabeça das pessoas, que causam divisão entre as famílias, a religião do futuro, diria eu, estaria assentada em julgamentos éticos, vindo de instituições morais e não de escrituras e instituições religiosas. Muitas delas violam, né? Muitas delas enfraquecem as pessoas. Enfraquecem as pessoas porque essas religiões esquecem que em nós, seres humanos, há um profundo senso moral em que nós somos capazes de distinguir entre certo e errado, em que nós somos capazes de distinguir aquilo que é justo e o que é injusto. E as religiões, elas devem promover, elas devem ajudar a despertar essa faculdade interior que nós trazemos. E não alienar as pessoas. E quando eu falo não alienar as pessoas, eu estou me referindo em coisas transcendentais, porque verdades transcendentes, a ideia de Deus, a ideia de anjos, a ideia de inferno, a ideia de céus, são ideias que não podem ser dogmatizadas. São ideias que não podem ser colocadas como verdades incontestáveis. Porque a partir do momento em que se faz isso, você limita aquilo que é misterioso apenas com palavras. Então, as verdades transcendentais, elas não podem ser dogmatizadas. É por isso que as religiões devem reconhecer os elementos místicos da sua essência, os elementos místicos da experiência religiosa. Por que falo isso? Porque o misticismo, gente, é algo que apaga da mente das pessoas a ideia de separatividade. Porque toda religião, ela se origina, toda religião autêntica, vamos dizer assim, ela se origina da experiência mística. A experiência de Jesus, a experiência de Buda, a experiência de Maomé, a experiência dos videntes, dos profetas. Por isso que quando se entende tudo isso, as pessoas esquecem, as religiões esquecem de se ocupar de questões que não fazem mais sentido para o mundo atual, como, por exemplo, a ideia da ira de Deus. As pessoas não vão ficar mais ocupadas com isso, mas sim mais preocupadas com o desenvolvimento dos seres humanos. As pessoas acabarão com essa ideia de que tem que adorar um Deus da sua forma mais santa dentro do coração.
Não falarão mais desse negócio de castigo divino, mas falarão da colheita e das consequências dos pensamentos e das ações de cada pessoa, e que as pessoas respondem, são responsáveis pelos seus atos. Talvez somente assim as religiões, daqui a um futuro próximo, reconheçam que só haverá paz e harmonia entre as crenças a partir do momento em que extinguir essas diferenças religiosas e tirarem de seu bojo todas essas expressões que são opressivas e que são tirânicas e que prejudicam a vida em sociedade. Portanto, deixo uma deixa aqui, vamos dizer assim, que cabe aos religiosos de hoje, que cabe aos padres, que cabe aos pastores, às lideranças religiosas ou não, divulgar a importância da ética como o cerne da vida religiosa. Ou seja, uma vida de altruísmo, uma vida de compaixão, uma vida de amor, que não cause danos ou injustiças no meio de uma sociedade, que combatam as injustiças, o sofrimento das pessoas, e que não seja uma religião hipócrita, como nós vemos na sociedade brasileira, principalmente nos tempos atuais.